Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, estamos de volta às nossas aulas de ciências e agora com a nossa terceira unidade. Bem pessoal, a gente vai estudar astronomia e cultura, que se vocês verem aí na emenda de vocês, vai ser tema da nossa ONC, da nossa Olimpíada Nacional de Ciências. Mas antes de dar início a essa aula de hoje, a gente vai ver os exercícios passados na aula anterior e fazer a correção deles. Bem, o primeiro dizia o seguinte: explique o lamarquismo. Relembrando, a gente teve aula de lamarquismo versus darwinismo. E daí no primeiro enunciado dizia: o que é? Explique o lamarquismo. Veja, o lamarquismo, sempre que você ouvir falar sobre lamarquismo, vai corresponder às ideias desenvolvidas por Lamarck sobre a evolução dos seres vivos. Segunda questão, a alternativa correta, alternativa D. Terceira questão, explique o darwinismo. Então, é a mesma coisa, vai corresponder às ideias desenvolvidas, só que dessa vez pelo naturalista Darwin, mas também sobre a evolução dos seres vivos. Quarta questão, a alternativa correta, alternativa A. Quinta questão, o que é diversidade biológica? Também conhecida como biodiversidade. É a variedade de vida que vai englobar as riquezas das espécies, dos genes e dos ecossistemas que constituem o nosso meio ambiente, certo? Bem, então vamos agora para a nossa aula de hoje, astronomia e cultura. Lembrando, a astronomia, um dos temas da nossa ONC. Bem, de que se trata essa astronomia? A astronomia é uma grande área da ciência que vai ser responsável por muitos avanços científicos em toda a história. Está repleta de grandes nomes como Copérnico, Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton. Está aí a imagem deles aí, abaixo e ao lado. Bem, pessoal, a astronomia, como eu falei anteriormente, proporcionou grandes avanços científicos. Então, sempre que teve inovações tecnológicas na nossa ciência, a astronomia teve foi uma das grandes responsáveis, certo? Então, o que é de fato a astronomia? É uma ciência natural que vai se ocupar em estudar os fenômenos que vão ocorrer fora da atmosfera terrestre, tais como estrutura de corpos celestes, como é o caso dos planetas, das estrelas, das galáxias, ou seja, tudo aquilo que está ali em volta do nosso universo, vai ser estudado na nossa astronomia. A astronomia vem do grego astron, que significa astro, e nomos, que significa lei, ou seja, é a lei dos astros. Vamos falar um pouquinho sobre a história dessa astronomia. Muitas civilizações antigas tratavam-se dos astros como divindades, ou seja, como deuses, isso antigamente. Então, o estudo do movimento dos planetas e estrelas permitia aos povos antigos a distinção entre épocas de plantio, colheita, por exemplo. Então, algumas culturas antigas, que é o exemplo como os maias, os chineses, os egípcios e até mesmo os babilônios, eles foram capazes de elaborar complexos calendários baseados no movimento do Sol e também de outros astros celestes. Então, surgiu lá o calendário maia, aí como você vê na imagem, o calendário egípcio, o calendário chinês, o calendário babilônio, ou seja, aí é uma inovação tecnológica aí, embora não tenha muitos aparelhos eletrônicos aí, muita tecnologia através de aparelhos, mas aí tinha o quê? Tinha já um conhecimento que ele pegou através da astronomia para formar o quê? Os calendários, os primeiros calendários. Então, os gregos antigos também contribuíram muito para o avanço dessa astronomia, e ela vinha avançando ao longo do tempo. Muitos filósofos gregos elaboraram modelos com o intuito de explicar o formato da Terra, estações do ano, os calendários, como vimos anteriormente, movimentos do Sol, movimentos da Lua, o movimento dos planetas, que são visíveis, tudo aquilo que vai ser o quê? Visíveis a olho nu. Então, um desses filósofos foi o Tales de Mileto. Tales de Mileto considerava a Terra como se fosse um disco plano,
preenchido por água. Aí como você vê aí na imagem abaixo, um disco plano que era preenchido por água. Já Pitágoras de Samos, por sua vez, ele acreditava que a Terra apresentava um formato esférico. Daí vai entrar os teoremas de Pitágoras, que já é uma inovação através dos estudos da astronomia. Já Aristóteles, de Estagira, ele explicou que as fases da Lua dependiam da iluminação solar, ao observar a formação de sombras durante os eclipses, e também defendia a hipótese de que o universo fosse finito e esférico, tivesse um fim, certo? Ele também defendia que o planeta era esférico. E que juntamente aos astros era imutável, sempre existiria e sempre existirá. Então, ó, cada um dos gregos filósofos tiveram, através da astronomia, estudos em determinado local. Como você viu aqui, ó, especificamente, o Tales de Mileto ele estudou mais sobre a Terra, o planeta Terra. Aqui, ó, o Pitágoras também falou do planeta, só que de uma forma que ele fosse esférico. E Aristóteles falou sobre o universo. Então, ó, Galileu Galilei, ele enfrentou ideias geocentristas da época. Ele tinha uma visão de imutabilidade dos astros, então ele se identificou mais, ó, com a parte astronômica. E daí, ó, ele fez uma proposta que aperfeiçoou o telescópio e também o utilizou para observar as crateras da Lua, ou seja, os buraquinhos da Lua, as fases de Vênus também, e também descobriu os satélites naturais de Júpiter. Então, ó, ele desenvolveu, além do telescópio, um estudo mais específico, mais perto, né? Já que o telescópio alcançava esses planetas, esses cometas, ele começou a estudar esses pequenos detalhes, como os buracos da Lua, as fases de Vênus e etc. Já Copérnico abandonou a visão geocêntrica, diferente de Galileu Galilei, e também focou mais no centro do sistema solar, no qual, segundo ele, a Terra orbitaria o astro-rei em uma trajetória circular, completando uma volta a cada ano, ou seja, a cada volta da trajetória do sistema solar, que é circular, caracterizava e completava um ano. Já Kepler, ele revolucionou a mecânica celeste, quando ele enunciou 3 leis que regem as órbitas planetárias, descrevendo-as como elipses e não como círculos, e também estabeleceu uma relação matemática entre o período e o raio orbital dos planetas. Então, ó, ele calculava aí essa circunferência, que é as chamadas leis das áreas. Isaac Newton, como a gente já conhece e estudou em conteúdos anteriores, ele elaborou, dentro da astronomia, a lei da gravitação universal, que é a nossa força da gravidade, explicando esse fenômeno da gravidade e também a dinâmica planetária de uma forma inédita, ou seja, jamais vista por outra pessoa ou por outro estudo astronômico. A astronomia ela é dividida em 3 áreas. Primeira delas, a astrobiologia, que é onde vai estudar a evolução dos sistemas biológicos dentro do universo. Temos também a astrofísica, que vai estudar as propriedades físicas dos corpos celestes, tais como sua densidade, temperatura, luminosidade, entre outros. E também temos a nossa astronomia planetária, que vai ser mais o estudo dos planetas, com ênfase no sistema solar, né, que é os planetas principais que constituem o sistema solar, que reúne também a física nuclear, a geologia e a meteorologia. Só uma curiosidade, pessoal. O Dia Mundial da Astronomia, no Brasil, é no dia 8 de abril. E esse dia também é comemorado o Dia Mundial da Astronomia. A data tem como intuito estreitar os laços entre entusiastas. Volta essa parte aí. Bem, pessoal, só uma curiosidade. Temos o nosso Dia Mundial da Astronomia. No Brasil, acontece no dia 8 de abril. A data tem como um intuito estreitar os laços entre entusiastas e pesquisadores da área sobre a astronomia, bem também como promover a divulgação da ciência para o público geral. Bem, então, esses são os principais tópicos sobre a astronomia.
Vamos só ressaltar alguns detalhes aqui para vocês, que é tema de nossa ONC, para que vocês venham se preparar. Lembre sempre disso, pessoal. A astronomia é uma área da ciência natural que vai se ocupar em estudar os fenômenos que vão ocorrer sempre fora da nossa atmosfera terrestre, certo? Só para relembrar vocês, os planetas, estruturas cósmicas, cometas, tudo aquilo que está dentro do nosso universo. Lembrando que começou lá os maias, os chineses através do calendário, depois os gregos começaram a estudar, uns estudaram planetas, outros estudaram as estrelas, outros a lua, e isso tudo foi influenciando para a evolução da nossa astronomia, certo? Bem, pessoal, agora a gente vai passar para o nosso segundo tema da aula de hoje, que é cultura. Bem, o que é cultura? Cultura é o conjunto de tradições, tais como crenças e costumes, de determinado grupo social, certo? Ela vai ser repassada sempre através ou da comunicação ou da imitação às gerações seguintes. Ou seja, nossos antepassados têm um tipo de cultura, tem lá, digamos que, vamos citar alguns exemplos. O folclore brasileiro. Temos aí essa cultura de folclore e isso foi passado de geração em geração. Então, coisas que aconteceu com nossos antepassados, hoje ainda acontece com a gente. Isso é determinado e caracterizado como cultura. Segundo Edward Taylor, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Então, existem 7 tipos de cultura. Cultura de massa, cultura erudita, cultura popular, material, imaterial, organizacional e corporal. Vamos estudar cada uma especificamente para entender melhor como é que funciona e também dar exemplos de cada uma delas. A primeira cultura que vamos ver hoje é a cultura de massa. O que seria essa cultura de massa? É o conjunto de ideias e de valores que se desenvolve tendo como ponto de vista a mídia, a notícia, a música ou a arte. Então, como você já está vendo, já estamos dando exemplos. Então, a televisão, através das notícias, a mídia, rádios, a própria música, a arte, tudo isso é exemplos de cultura de massa. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais, certo? Bem, nossa cultura erudita, que é a nossa segunda cultura de hoje, é o resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa, de estudos em diferentes campos. Elas vão ser disponíveis somente para aqueles que têm acesso a esse conhecimento. Como exemplo, exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. Mas, professor, por que ela só vai ser disponível para esses que têm acesso a esses conhecimentos? Porque, veja, para você elaborar, criar um teatro, para você participar de um teatro, você tem que conhecer, você tem que ter o conhecimento do que vai ser visto, do que vai ser apresentado, você vai ter que ter conhecimento de gerações passadas, como é que funciona uma exposição artística, por exemplo. Então, vai ter que ter um estudo apropriado. Você vai ter que estudar essa área antes de praticar essa cultura. Então, é impossível que nessa cultura erudita você fazer ela sem ter conhecimento sobre ela, certo? Por isso ela é disponível somente para aqueles que têm acesso a esse conhecimento, seja ele nas exposições artísticas, nas apresentações teatrais ou em concertos. É como você querer apresentar uma música sem ter escutado ela. Como é que você vai falar sobre uma canção que você não a estudou? Como é que você vai falar sobre um teatro que você não assistiu? É tipo isso que acontece na nossa cultura erudita. Tem também a nossa terceira cultura, que é a cultura popular. Essa cultura está relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo. Por exemplo, festas, o folclore, o artesanato, as músicas, as danças. Diferente da erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica, certo? Então, como já citou aí os exemplos, as festas, o folclore ali, como é o exemplo da imagem, tudo isso são culturas populares. Quarta cultura é a cultura material. Essa daí representa o conjunto de patrimônios. É aquela cultura que vai ser através de exposições,
elementos concretos que você pode pegar, exemplos aí, ó, o museu, ali como está na imagem, o Cristo Redentor, que são o que? Estátuas, igrejas, bibliotecas, ou seja, coisas que você pode desfrutar que são concretas, certo? Essa é a cultura material. Então a cultura imaterial, que é diferente com certeza da material, é contrária, ela é formada pelos elementos intangíveis, coisas que você não vai poder pegar, não são concretas. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamento, costumes e modos de fazer de um determinado grupo. Exemplos: lendas folclóricas, os rituais, as danças aí como está ao lado, a capoeira, e também a culinária. São coisas que você não pode pegar, são o quê? Em forma de conhecimento, não é material. Você vai ter que estudar tradições, técnicas, hábitos e comportamentos para poder ter esse alcance à cultura imaterial. Daí temos a nossa sexta cultura, que é a cultura organizacional. Como o próprio nome já diz, vai ter conjuntos ali, ó, organizados. Vai reunir um conjunto de elementos associados aos valores, tipo missões, comportamentos de determinada organização. Sempre vai depender da organização. Como a gente tem no exemplo aí da imagem, uma empresa. Uma empresa é um tipo de cultura organizacional. Por quê? Dentro de uma empresa nós temos o quê? Temos valores, temos normas a seguir, temos uma missão, temos objetivos, temos comportamentos que temos que ter em relação a essa empresa. Ou seja, é uma cultura organizacional que a gente vai ter que seguir essa organização. Então, ó, dentro do contexto da globalização e dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações. Por exemplo, como eu falei, é o caso da empresa. E a nossa última cultura é a cultura corporal. Ela vai analisar o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Vai reunir práticas ao movimento, como é corporal, né, tem a ver com movimento, vai incluir danças, jogos, atividades, comportamento sexual e também festividades. Ou seja, é a cultura do nosso corpo. A cultura corporal vai ser elaborada através de movimentos. Bem, pessoal, como todo país tem a sua cultura, o Brasil também não é diferente. Então vamos especificar um pouquinho sobre a cultura brasileira. Então, ó, essa cultura brasileira, ela em forma geral, em modo geral, ela resulta de mistura de raças e etnias. Sabemos que o nosso país, eles primeiramente tinha muito índios, e daí chegaram portugueses, chegaram os negros africanos, como começou a época da escravidão, os europeus também, e então isso fez com que tivesse uma mistificação da nossa cultura. Então, ó, a língua portuguesa, que é importante nessa cultura da gente, está entre os pontos de destaque da cultura brasileira. E também a diversidade cultural, como eu falei, o país era habitado por índios, já tinha uma cultura indígena. Daí, ó, chega os colonos portugueses, daí traz a cultura portuguesa para nossa região. Depois começa a escravização dos negros africanos, e daí, ó, veio um pouquinho também da África, da cultura africana para nossa região. Depois os países europeus que também habitaram aqui no Brasil, também trouxeram o quê? Trouxeram aquela cultura europeia. Então o Brasil é bem mistificado, tem diferentes culturas dentro do mesmo local. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula.